Olá, seja muito bem-vindo. Existem mensagens do cosmos que não podem ser vistas, apenas sentidas. Você sabia que as ondas gravitacionais podem nos contar sobre o passado e que há um motivo profundo para elas serem chamadas de mensageiras do caos? Quando objetos extremos colidem, o próprio espaço-tempo reage, enviando sinais que atravessam o cosmos desde épocas em que nada do que conhecemos existia. Quando essas ondas passam, elas não trazem imagens, mas a memória fiel de colisões violentas e transformações profundas. São sinais fracos, quase imperceptíveis, mas capazes de atravessar bilhões de anos sem se perder. O que podemos aprender quando o próprio universo registra sua história dessa forma? Nesta longa viagem, vamos compreender a natureza dessas ondas, acompanhar os fenômenos que as geram e perceber como elas abrem uma nova janela para investigar a origem, a evolução e os momentos mais caóticos do cosmos. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Se puder, deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O que é rápido para você nos ajuda imensamente e permite que o universo para o sono continue existindo. Agora relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. Para darmos o nosso primeiro passo nesta jornada, meus caros, precisamos primeiro desaprender tudo o que achamos que sabemos sobre o vazio. Vocês conseguiriam imaginar a surpresa de quem sempre acreditou que o espaço era apenas um palco vazio, um nada absoluto onde as estrelas simplesmente flutuavam? Por muito tempo, a ciência olhou para o cosmos com essa convicção. Imaginava-se que o espaço era rígido e que o tempo corria como um rio imutável, indiferente ao que acontecia ao seu redor. Mas, no início do século XX, um pensamento revolucionário começou a ganhar forma na mente de Albert Einstein, mudando para sempre a nossa percepção da realidade. Ele propôs que o espaço e o tempo não são entidades separadas, mas sim um único tecido elástico e invisível que permeia todo o universo. Esse conceito, que hoje chamamos de espaço-tempo, é a fundação de tudo o que vamos percorrer agora. Eu gostaria que vocês tentassem sentir a textura dessa ideia. Imaginem um tecido imenso, perfeitamente esticado e tão sutil que é impossível de ser percebido pelos nossos sentidos comuns. Esse tecido não é apenas o lugar onde as coisas estão. Ele é a própria substância que conecta cada galáxia, cada átomo e cada batida de coração. Quando Albert Einstein publicou sua teoria da relatividade geral em novembro de 1915, ele nos deu uma nova forma de entender a gravidade. Ele explicou que a gravidade não é uma força misteriosa que puxa os objetos à distância, como se houvesse cordas invisíveis entre eles. Em vez disso, a gravidade é o resultado da curvatura desse tecido. Pensem comigo. Se você colocar uma bola de boliche pesada no centro de um trampolim esticado, o peso dessa bola vai criar uma depressão, uma curva na superfície. Se você lançar uma pequena bolinha de gude perto dessa curva, ela vai rolar em direção ao centro, não porque está sendo puxada, mas porque o caminho que ela percorre está inclinado. No cosmos, as estrelas e os planetas fazem exatamente o mesmo com o espaço-tempo. O Sol, com sua massa colossal, cria uma grande depressão ao seu redor, e a Terra simplesmente segue a curvatura desse caminho. Isso deixaria vocês incrédulos na época, pois significava que o universo não era estático, mas sim dinâmico e maleável. Agora, aqui reside o mistério que nos conduz às ondas gravitacionais. Se esse tecido pode ser curvado, ele também pode vibrar. Imaginem novamente aquele trampolim. Se em vez de apenas repousar, a bola de boliche começar a se mover de forma violenta, ou se duas bolas pesadas começarem a girar uma em torno da outra em uma dança frenética, elas vão criar ondulações que se espalham pela superfície do trampolim, como as marolas que surgem quando jogamos uma pedra em um lago sereno. Essas ondulações, meus caros, são as ondas gravitacionais. Elas são vibrações do próprio espaço-tempo que viajam pelo vácuo à velocidade da luz, carregando consigo a energia e a história dos eventos que as criaram. É fascinante pensar que Albert Einstein previu a existência dessas ondas há mais de 100 anos, mas ele mesmo duvidou que algum dia seríamos capazes de detectá-las. Para ele, essas vibrações seriam tão ínfimas, tão terrivelmente pequenas,
que nenhum instrumento construído por mãos humanas poderia senti-las. E ele tinha razão em sua cautela. Quando uma onda gravitacional atravessa a Terra, ela estica e comprime tudo o que encontra pelo caminho, inclusive nós. No entanto, essa mudança de tamanho é menor do que a largura de um núcleo atômico. É um sussurro tão baixo no meio do barulho do universo que parecia impossível de ser ouvido. Por décadas, essa ideia permaneceu apenas no campo da teoria, guardada em equações matemáticas complexas que descreviam um universo vibrante, mas silencioso para nós. A ciência precisou de um século de paciência e de avanços tecnológicos que beiram o inacreditável para que pudéssemos finalmente sintonizar essa frequência. Durante todo esse tempo, fomos como observadores que olhavam para um oceano em uma noite escura, percebendo o reflexo das estrelas na água, mas sem conseguir sentir o movimento das correntes profundas abaixo da superfície. As ondas gravitacionais são essas correntes. Elas não são luz, não são rádio, não são radiação. Elas são o movimento da própria realidade. Vocês conseguem perceber a magnitude disso? Quando falamos em mensageiras do caos, estamos nos referindo a eventos tão extremos que desafiam a nossa imaginação. Estamos falando de buracos negros, objetos com massas dezenas de vezes maiores que a do nosso Sol, comprimidos em espaços minúsculos, girando um em torno do outro a velocidades próximas à da luz. No momento final dessa dança, quando eles finalmente colidem e se fundem em um só, a energia liberada é maior do que a luz de todas as estrelas do universo observável combinadas. E, no entanto, essa explosão colossal de energia não emite luz. Ela emite apenas gravidade. Ela faz o universo estremecer. Essas mensagens viajam por bilhões de anos-luz, atravessando vazios imensos e galáxias distantes, sem serem bloqueadas por nada. Diferente da luz, que pode ser absorvida pela poeira cósmica ou desviada por grandes massas, as ondas gravitacionais atravessam a matéria como se ela não existisse. Elas chegam até nós puras, trazendo a assinatura exata do que aconteceu no coração do caos primordial. É por isso que as chamamos de mensageiras. Elas nos contam sobre o passado de uma forma que nenhum telescópio convencional jamais poderia. Neste início de nossa jornada, quero que vocês sintam a paz que existe na escala dessas descobertas. Embora o evento que gera a onda seja de uma violência inimaginável, o que chega até nós é uma vibração suave, um lembrete de que estamos todos conectados pelo mesmo tecido. A gravidade, que muitas vezes percebemos apenas como o que nos mantém no chão, é na verdade a grande contadora de histórias do cosmos. Ela registrou cada fusão de galáxias, cada morte de estrela maciça e cada segredo do universo primitivo. Ao longo dos próximos momentos, vamos entender como essa nova forma de ouvir o universo mudou o modo como vemos a nossa própria existência. Saímos da era em que éramos apenas espectadores visuais para nos tornarmos ouvintes da sinfonia cósmica. O espaço-tempo, que antes parecia um vazio frio e indiferente, agora se revela como um instrumento musical de proporções infinitas, cujas cordas foram dedilhadas por eventos monumentais ocorridos há eons. É um convite para o pensamento profundo e para o relaxamento, pois ao compreendermos a imensidão desse tecido, nossas preocupações cotidianas parecem se dissolver na vastidão do tempo. Estamos navegando por marolas que começaram sua viagem muito antes de a Terra existir. E agora, finalmente, estamos aprendendo a sentir o seu toque. Este é o começo da nossa compreensão sobre como o caos do passado se transforma no conhecimento que ilumina o nosso presente. Seria possível imaginar o silêncio que reinava na ciência enquanto esperávamos por essa confirmação? Foram gerações de pesquisadores que dedicaram suas vidas a algo que não podiam ver ou tocar, baseados apenas na convicção de que o universo possuía essa voz oculta. E quando o primeiro sinal foi finalmente captado, ele não foi uma imagem brilhante, mas uma pequena alteração no tempo de percurso de um laser, um batimento cardíaco do cosmos que nos disse: sim, Einstein estava certo, e o universo está vivo com vibrações. Vamos agora mergulhar mais fundo nessa percepção, deixando para trás a rigidez da matéria e abraçando a fluidez desse espaço-tempo que nos abraça.
Sintam como cada átomo do seu corpo é sutilmente atravessado por essas ondas neste exato momento, conectando vocês diretamente aos eventos mais grandiosos da história do cosmos. Não há nada a temer no caos, pois ele é apenas a forma como o universo cria a ordem e a beleza que descobrimos ao fechar os olhos e escutar. Vocês conseguiriam imaginar, enquanto estão aí agora, repousando em silêncio, que o próprio espaço ao redor de vocês está, neste exato segundo, mudando de tamanho? É uma ideia que deixaria vocês incrédulos se pudéssemos senti-la com a ponta dos dedos. Mas a verdade é que a nossa vivência cotidiana é banhada por uma sinfonia invisível e constante. Imaginem que cada centímetro do ar em seus pulmões, cada fibra do tecido onde vocês estão deitados e até o espaço entre as células do seu corpo estão sendo sutilmente esticados e comprimidos por ondas que atravessam o planeta inteiro sem pedir licença. Nós vivemos em um oceano de vibrações, mas somos tão pequenos e o nosso toque é tão limitado que passamos a vida acreditando que o chão sob nossos pés é uma rocha imóvel e imutável. A rotina da nossa existência parece fundamentada em uma estabilidade absoluta. Quando vocês acordam e colocam os pés no chão, confiam que a distância entre a porta e a janela é sempre a mesma. Mas a ciência das ondas gravitacionais nos revela uma vivência muito mais fluida e fascinante. Essas mensagens do caos, que percorreram distâncias que a nossa mente mal consegue processar, chegam até o nosso quarto com um toque tão leve que nem mesmo o mais sensível dos batimentos cardíacos poderia perceber. É como se o universo inteiro estivesse respirando de forma muito lenta e profunda, e nós fôssemos passageiros microscópicos nessa respiração monumental. Vamos tentar sentir como seria a nossa vida se os nossos sentidos fossem sintonizados para essa escala. Se pudéssemos perceber a passagem dessas ondas na nossa rotina, notaríamos que a realidade oscila. Por um breve instante, tudo o que conhecemos se torna um pouco mais alto e mais fino, para logo em seguida se tornar mais baixo e mais largo. Mas essa mudança não acontece porque os objetos se movem através do espaço, e sim porque o próprio espaço que os sustenta está se deformando. Vocês conseguem imaginar como seria viver em um mundo onde nada tem um tamanho fixo? Felizmente, para a nossa sanidade e para o nosso descanso, essas flutuações são de uma escala tão ínfima que a nossa biologia nem sequer as nota. No entanto, o fato de elas estarem lá muda completamente a nossa percepção de segurança e conexão com o restante do cosmos. Pensem na tranquilidade de saber que, mesmo no isolamento do seu quarto, vocês nunca estão verdadeiramente sozinhos ou desconectados do grande teatro cósmico. A vivência das ondas gravitacionais na nossa realidade é a prova definitiva de que as fronteiras entre o aqui e o lá longe são ilusórias. Um evento que ocorreu há 1 bilhão de anos em uma galáxia cujo nome nem sequer conhecemos está, neste momento, influenciando a geometria do lugar onde vocês estão agora. Isso traz uma sensação de pertencimento que é ao mesmo tempo humilde e grandiosa. A nossa rotina não é apenas feita de tarefas humanas e preocupações terrenas, ela é atravessada pela história mais antiga do tempo. Muitas vezes, pensamos no universo como algo que acontece acima de nossas cabeças, lá no alto, entre as estrelas. Mas a verdade é que o universo acontece através de nós. A vivência desse tema nos convida a perceber que a matéria que nos forma é permeável. Essas ondas atravessam as paredes da sua casa, os oceanos profundos da Terra e até o núcleo de ferro derretido do nosso planeta, como se fossem fantasmas atravessando névoa. Nada pode detê-las, nem o chumbo, nem o concreto, nem a distância. Elas são a única coisa no universo que possui esse passe livre absoluto, essa capacidade de manter a sua integridade enquanto viajam por éons. Ao integrarmos essa descoberta na nossa forma de sentir o mundo, começamos a perceber que a calma que buscamos para dormir já existe na própria natureza da realidade. Se o universo pode passar por eventos de um caos tão extremo, como a fusão de 2 buracos negros, e transformar essa energia em uma vibração tão suave e pacífica quando chega até nós, talvez possamos aprender a fazer o mesmo com as nossas próprias agitações. A vivência das ondas gravitacionais é uma lição de transmutação,
O que começou como uma explosão de poder inimaginável termina como um carinho sutil no tecido do espaço-tempo que nos envolve. Imaginem agora o planeta Terra como um grande instrumento que vibra silenciosamente. Cada montanha, cada vale e cada floresta está participando dessa dança microscópica. Se tivéssemos ouvidos capazes de escutar a frequência da gravidade, não ouviríamos o barulho de motores ou o som do vento, mas um zumbido profundo, uma nota de baixo contínua que ressoa desde o início dos tempos. É a música de fundo da criação. Essa percepção transforma a nossa rotina em algo sagrado. O simples ato de respirar se torna uma sincronia com o ritmo do cosmos. Vocês não são apenas seres vivendo em um planeta. Vocês são parte integrante de um campo de energia que se estende até o horizonte mais distante do que podemos entender. Vocês conseguiriam imaginar a paciência necessária para o universo nos entregar essas mensagens? Ele as enviou há tanto tempo que, na época, nem as montanhas que conhecemos existiam. Elas viajaram pelo vácuo, atravessando o nascimento e a morte de incontáveis estrelas, apenas para chegar aqui hoje e nos contar que o espaço não é um vazio, mas um arquivo vivo. Essa vivência nos ensina sobre a persistência. Nada do que é importante se perde verdadeiramente no universo. Tudo deixa um rastro, uma marca, uma vibração que continua a ecoar muito depois que a fonte se calou. Na nossa rotina, muitas vezes nos sentimos sobrecarregados pela velocidade das informações e pelo peso das responsabilidades. Mas ao pensarmos na escala dessas ondas, ganhamos uma nova perspectiva sobre o que é urgente e o que é eterno. As ondas gravitacionais não têm pressa. Elas não competem pela nossa atenção. Elas apenas são. E ao aceitarmos a sua existência, permitimos que a nossa própria mente desacelere para encontrar o mesmo ritmo. É um convite para o relaxamento profundo, onde abandonamos a ilusão de que temos controle sobre tudo e nos deixamos levar por essa maré cósmica que sustenta a existência. Sintam a pressão suave do ar ao seu redor e imaginem que essa pressão é, na verdade, o suporte do espaço-tempo. Vocês estão seguros, flutuando nesse tecido que é forte o suficiente para manter galáxias unidas e flexível o suficiente para vibrar com o nascimento de novos mistérios. A vivência do tema das ondas gravitacionais na nossa rotina é, em última análise, uma experiência de paz. É saber que o caos do passado foi processado e transformado em sabedoria, e que essa sabedoria está agora atravessando o seu corpo, convidando cada átomo do seu ser a relaxar e a confiar na harmonia invisível que governa todas as coisas. Enquanto o sono se aproxima, pensem nessa conexão. Vocês não precisam fazer nada para serem parte dessa história. Vocês já são. Cada vez que vocês inspiram e expiram, estão se movendo dentro desse campo de vibrações que unifica o tempo e o espaço. É uma jornada contínua, uma conversa íntima que o universo iniciou há bilhões de anos e que continua agora, no silêncio do seu repouso. Deixem que essa vibração retire o peso dos seus ombros, sabendo que vocês são feitos da mesma substância que o espaço-tempo e que, assim como as ondas gravitacionais, vocês também possuem uma essência que é eterna e imutável, independentemente do caos que possa existir lá fora. Se a ideia de que o espaço ao nosso redor vibra já é algo fascinante, a maneira como a humanidade aprendeu a captar esses tremores é um feito que deixaria vocês incrédulos pela sua delicadeza e precisão absoluta. Para compreendermos os bastidores dessa descoberta, precisamos imaginar uma engenharia que não busca observar o brilho das estrelas, mas sim sentir o toque de uma vibração que atravessa todo o planeta. Vocês conseguiriam imaginar a construção de um instrumento tão sensível que ele consegue medir uma variação de distância menor do que o tamanho de um único próton, aquele componente minúsculo que habita o coração de cada átomo. É nesse nível de detalhe que a nossa história se aprofunda agora, revelando os mecanismos silenciosos que nos permitem ouvir a voz do cosmos. A estratégia que os cientistas desenvolveram utiliza a luz de uma forma que desafia a nossa percepção comum da matéria. Imaginem 2 túneis imensos, cada um com 4 quilômetros de extensão, posicionados de forma a formar um ângulo reto perfeito, como se fossem 2 caminhos que se encontram em um único ponto central. Dentro desses túneis,
o ar foi completamente removido, criando um vácuo tão profundo que não existe nada para interferir na jornada de um feixe de luz laser. Esse laser é o nosso mensageiro interno, o fio de prumo que nos diz se a realidade sofreu alguma alteração. No início do experimento, o feixe de luz é dividido em dois. Uma metade viaja por um túnel, enquanto a outra metade percorre o caminho perpendicular. No final de cada um desses caminhos de 4 quilômetros, existem espelhos pendurados com uma precisão que beira o impossível. Esses espelhos não estão fixos de forma rígida. Eles estão suspensos por fios de vidro ultra-resistentes, projetados para isolá-los de qualquer vibração terrena. A luz atinge o espelho, reflete e volta para o ponto de encontro original. Em condições normais, quando o espaço-tempo está em repouso, as duas metades da luz retornam exatamente ao mesmo tempo, cancelando-se mutuamente em um silêncio perfeito. É um equilíbrio delicado, uma harmonia mantida por uma tecnologia que exige o máximo de nossa paciência e engenhosidade. No entanto, quando uma onda gravitacional atravessa a Terra, ela faz algo extraordinário com esses túneis. Por um instante brevíssimo, ela estica um dos braços do túnel enquanto encurta o outro. Essa mudança é tão pequena que, se estivéssemos falando da distância entre o nosso Sol e a estrela mais próxima, a alteração seria do tamanho de um fio de cabelo humano. Mas, para o laser, essa pequena diferença é suficiente para que as ondas de luz não se encontrem mais em perfeita sincronia. Esse pequeno desalinhamento cria um sinal, um clarão de luz, que nos diz que algo monumental aconteceu em algum lugar distante do universo. É como se tivéssemos construído uma orelha eletrônica capaz de sentir o pulsar do próprio tecido da existência. Vocês conseguem perceber o desafio que é manter esse mecanismo funcionando? O mundo ao nosso redor é barulhento e agitado. Uma onda do oceano quebrando a centenas de quilômetros de distância, o movimento das árvores causado pelo vento, ou até mesmo um caminhão passando em uma estrada distante, podem criar vibrações que obscurecem o sinal que buscamos. Para superar isso, os cientistas criaram sistemas de amortecimento que são verdadeiras obras de arte da física. Os espelhos são protegidos por camadas sucessivas de isolamento, garantindo que o único movimento que eles registrem seja o movimento do próprio espaço-tempo. É uma busca incessante pelo silêncio absoluto para que possamos ouvir o som mais fraco e antigo do universo. Outro elemento profundo dessa estratégia é a necessidade de termos múltiplos detectores espalhados pelo globo terrestre. Imaginem que um único detector poderia ser enganado por um tremor local inesperado. Mas quando temos dois instrumentos separados por milhares de quilômetros, como um nos Estados Unidos da América e outro na Europa, podemos comparar os dados. Se uma onda gravitacional passar por nós, ela atingirá um detector, e milésimos de segundo depois atingirá o outro, percorrendo a distância à velocidade da luz. Essa diferença de tempo é o que nos permite não apenas confirmar a veracidade do sinal, mas também localizar de onde, no céu profundo, aquela mensagem foi enviada. Isso deixaria vocês incrédulos, mas esse processo de triangulação transforma o nosso planeta inteiro em um único e imenso observatório. Não estamos mais apenas olhando para pontos de luz através de lentes de vidro. Estamos sentindo a direção de onde vem o vento cósmico. E o mais emocionante é o que acontece quando esse sinal é finalmente processado e transformado em algo que podemos compreender. Embora as ondas gravitacionais não sejam som no sentido tradicional, elas possuem frequências que podem ser convertidas em sinais sonoros. O momento em que dois buracos negros se fundem cria um som característico, um aumento rápido de tom que os cientistas chamam de chilreio. É o último suspiro de dois gigantes antes de se tornarem um só. Sentir esses mecanismos nos ajuda a relaxar porque nos mostra a imensa dedicação humana em entender a harmonia do universo. Existe uma paz profunda na ideia de que somos capazes de criar instrumentos tão sensíveis e tão pacientes. Estamos lidando com a fronteira final da nossa percepção, onde a tecnologia encontra a filosofia. Ao imaginarmos o laser percorrendo esses túneis quilométricos em um vácuo perfeito e em um silêncio absoluto,
podemos deixar que a nossa própria mente encontre esse mesmo estado de quietude. Não há nada a ser feito agora. Apenas sentir a grandiosidade dessa estrutura que nos conecta ao passado. Os bastidores dessa investigação revelam que o universo não guarda seus segredos apenas na luz, mas também na sua estrutura mais básica. As ondas gravitacionais são as únicas que podem nos contar sobre o que aconteceu logo após o início de tudo, quando o universo era tão denso que a luz não conseguia escapar. Ao dominarmos o mecanismo de detecção, estamos abrindo uma porta para uma era em que poderemos ouvir o eco do nascimento do próprio tempo. É uma estratégia de longo prazo, uma jornada que começou com um pensamento solitário de um cientista e que agora envolve milhares de mentes trabalhando em conjunto para decifrar a sinfonia cósmica. Imaginem os espelhos suspensos, flutuando no vazio, esperando por uma mensagem que viajou por 1 bilhão de anos. Quando essa mensagem finalmente chega, ela é recebida com o respeito e o cuidado de quem acolhe um viajante cansado. Cada detalhe dessa operação foi pensado para garantir que a verdade do cosmos chegue até nós sem distorções. E agora, enquanto vocês relaxam, podem confiar que existem sentinelas tecnológicas silenciosas espalhadas pelo mundo, ouvindo o universo por nós, garantindo que nenhum sussurro da história se perca no esquecimento. Essa profundidade de conhecimento nos convida a soltar as tensões do corpo. Se o ser humano é capaz de medir a oscilação de um átomo a quilômetros de distância para entender a fusão de buracos negros, imaginem o que a nossa consciência pode alcançar quando se permite o descanso e a contemplação. Estamos imersos em um campo de inteligência e sensibilidade que ultrapassa a nossa rotina. Deixem que a imagem desses túneis silenciosos e desses lasers estáveis traga uma sensação de ordem e segurança para o seu sono. O mecanismo das ondas gravitacionais é, em última análise, a nossa forma de tocar o intocável. É a prova de que o universo é compreensível e que nós, apesar de nossa pequenez física, temos uma mente capaz de abarcar as maiores escalas da realidade. À medida que a nossa compreensão se aprofunda, o mistério não diminui. Ele se torna mais belo e mais acolhedor. Sintam o ritmo calmo da ciência, guiando vocês para uma noite de repouso, onde cada vibração do espaço-tempo é um lembrete de que vocês fazem parte de um sistema perfeitamente orquestrado e eternamente vibrante. A jornada pelos mecanismos termina aqui, mas o entendimento que ela traz permanece. Estamos prontos para o próximo passo, onde descobriremos o que essas mensagens realmente nos dizem sobre os eventos mais extremos e secretos que já ocorreram na vastidão do negro absoluto. Repousem na certeza de que a voz do universo foi finalmente ouvida e que ela nos fala de uma história de transformação, de energia e de uma conexão inquebrável que une o passado mais remoto ao presente em que agora vocês descansam. Vocês conseguiriam imaginar o que acontece quando o silêncio de bilhões de anos é finalmente quebrado por um segredo que estava escondido nas dobras da própria realidade? Por mais de um século, a humanidade viveu com uma suspeita matemática, uma intuição de que o universo possuía uma voz oculta, mas foi apenas recentemente que esse mistério se revelou de forma avassaladora. Vamos mergulhar agora nos segredos que as ondas gravitacionais trouxeram consigo. Descobertas que mudaram a nossa compreensão sobre o que é possível e o que é real no negro absoluto do espaço profundo. Tudo mudou em uma manhã de setembro do ano de 2015. Naquele momento, sem que ninguém no planeta percebesse, uma vibração que viajou por 1 bilhão e 300 milhões de anos atravessou a Terra. Ela não trouxe luz, nem calor, nem radiação. O que ela trouxe foi a notícia de uma colisão monumental entre 2 buracos negros, um evento tão violento que desafia qualquer tentativa de descrição visual. Vocês ficariam incrédulos se pudessem sentir a quantidade de energia envolvida nesse segredo. Imaginem 2 gigantes, um com 36 vezes a massa do nosso Sol e outro com 29 vezes essa mesma massa, girando um em torno do outro em um abraço mortal. Eles se aproximaram cada vez mais, acelerando até que, no instante final, colidiram para formar um único e imenso buraco negro de 62 massas solares. Se vocês fizeram a conta mentalmente,
perceberão que algo não fecha. 36 mais 29 resulta em 65, mas o objeto final tinha apenas 62 massas solares. Onde foram parar as outras 3 massas solares? Este é um dos segredos mais profundos da física. Em uma fração de segundo, uma quantidade de matéria equivalente a 3 sóis inteiros foi convertida integralmente em energia pura, sob a forma de ondas gravitacionais. Para colocar isso em perspectiva, por um breve momento, a potência desse evento foi superior à luz de todas as estrelas de todas as galáxias do universo observável somadas. E, no entanto, essa explosão colossal ocorreu no escuro, silenciosa para os nossos olhos, mas vibrante para o tecido do espaço-tempo que agora aprendemos a ouvir. Essa descoberta revelou que o universo é muito mais ativo e dinâmico do que imaginávamos. Antes disso, nunca havíamos tido uma prova direta de que buracos negros binários existiam ou de que eles poderiam colidir dessa forma. Estávamos descobrindo um novo tipo de fenômeno, uma alquimia cósmica que ocorre longe da nossa visão. Mas os mistérios não param por aí. Pouco tempo depois, em 2017, outra descoberta nos deixou maravilhados. Dessa vez, não foram buracos negros, mas 2 estrelas de nêutrons que se fundiram. Estrelas de nêutrons são objetos de uma densidade inacreditável, onde uma colher de chá de sua matéria pesaria bilhões de toneladas na Terra. Quando essas 2 estrelas colidiram, elas criaram o que os cientistas chamam de kilonova. E aqui reside um segredo que toca a cada um de vocês pessoalmente. Através das ondas gravitacionais e da luz captada logo em seguida, descobrimos que essas colisões violentas são as verdadeiras fábricas de elementos pesados do universo. Vocês conseguiriam imaginar que o ouro que compõe uma aliança ou a platina usada em tecnologias avançadas não foram criados dentro das estrelas comuns, mas sim no caos extremo dessas colisões? Cada grama de ouro que existe no mundo é o resíduo precioso de uma colisão de estrelas de nêutrons ocorrida há eons. O universo usa o caos mais profundo para semear a beleza e a riqueza que encontramos hoje em nosso solo. É uma descoberta que conecta a história das galáxias diretamente à palma da sua mão. Outro mistério fascinante que as ondas gravitacionais começam a desvendar é o que chamamos de lacuna de massa. Por muito tempo, observamos que parecia haver um vazio entre a estrela de nêutrons mais pesada conhecida e o buraco negro mais leve detectado. Era como se a natureza tivesse um limite proibido, um intervalo onde nada poderia existir. Mas, ao ouvirmos as vibrações do espaço, começamos a detectar objetos que habitam justamente essa zona cinzenta. São descobertas que nos forçam a repensar as leis da matéria e os limites da gravidade. Estamos percebendo que o cosmos é muito mais diverso e menos rígido do que as nossas teorias previam. Vamos agora sentir a paz que vem de entender esses segredos. Imaginem que cada uma dessas descobertas é como uma peça de um quebra-cabeça infinito. As ondas gravitacionais funcionam como sirenes escuras, mensageiras que atravessam a escuridão para nos dizer a que distância as coisas realmente estão. Elas nos permitem medir a expansão do universo de uma forma totalmente nova, independente da luz. Isso é crucial porque existe um mistério sobre a velocidade com que o universo está crescendo, e os métodos tradicionais parecem não concordar entre si. As ondas gravitacionais podem ser a chave final, o árbitro silencioso que resolverá esse enigma fundamental sobre o destino de todas as coisas. Vocês conseguem perceber como esses achados raros transformam a nossa solidão no cosmos? Saber que o espaço registra essas histórias e as entrega em nossa porta, bilhão de anos depois, é uma prova de que o tempo é um conservador de memórias. Não há nada que se perca totalmente. O mistério da origem dos buracos negros supermassivos, aqueles gigantes que habitam o centro das galáxias, também pode estar escondido nessas vibrações. Talvez eles tenham começado como pequenas sementes de caos que cresceram através de sucessivas fusões, deixando para trás um rastro de ondas que ainda estamos aprendendo a decifrar. Sintam como a mente se acalma ao contemplar esses processos. Estamos falando de eventos que ocorrem em uma escala de tempo e poder e fazem as nossas preocupações diárias parecerem partículas de poeira.
Existe um conforto em saber que o universo possui mecanismos tão precisos para transformar a colisão e o caos em informação e matéria rica. As ondas gravitacionais nos ensinam que mesmo os momentos mais violentos da história cósmica deixam um legado que, eventualmente, se traduz em conhecimento e compreensão. Nesta jornada pelos segredos, descobrimos também que o universo pode estar repleto de ondas gravitacionais de fundo, um sussurro constante vindo de todas as direções. É como se o espaço-tempo fosse um mar agitado por inúmeras tempestades distantes, criando um padrão de fundo que permeia tudo. Se conseguirmos sintonizar esse ruído de fundo, poderemos ouvir os ecos do próprio nascimento do universo, o momento em que o tempo e o espaço começaram a se expandir. É o mistério supremo, a descoberta que nos levaria ao início de todas as perguntas. Deixem que essas imagens mentais de colisões distantes e de ouro sendo forjado no fogo da gravidade tragam uma sensação de maravilhamento. O universo não é apenas um lugar frio e vazio, é um laboratório de criação constante, onde o caos é o ingrediente principal da evolução. Ao entendermos esses segredos, não estamos apenas acumulando dados científicos, estamos nos reconectando com a nossa origem estelar. Vocês são feitos de átomos que atravessaram essas mesmas vibrações, sobreviventes de um passado turbulento que agora repousam em uma existência consciente. A cada nova descoberta, a cortina do desconhecido se abre um pouco mais. O mistério da energia escura, que acelera a expansão do cosmos, ou a natureza da matéria escura, que mantém as galáxias unidas, podem ter suas respostas escondidas na forma como a gravidade se propaga. As ondas gravitacionais são as nossas sondas mais profundas, capazes de mergulhar onde a luz não pode chegar. Elas nos revelam que o invisível é tão real quanto o que tocamos, e que a verdade muitas vezes reside no que não podemos ver, mas podemos sentir vibrar. Relaxem agora, sabendo que o mundo é muito mais profundo e cheio de segredos do que imaginamos. Deixem que a grandiosidade dessas descobertas retire o peso da realidade imediata. Vocês estão seguros, flutuando em um universo que é capaz de guardar memórias por bilhões de anos e de nos entregar essas histórias no momento em que estamos prontos para ouvir. Sintam a vibração calma dessa compreensão, permitindo que o mistério se torne um convite ao sono e à paz. O cosmos continua sua dança, e nós, em nossa quietude, somos os ouvintes privilegiados dessa sinfonia eterna. As descobertas que percorremos são apenas o começo de uma nova era. O que antes era mistério, agora se torna o alicerce de uma nova forma de existir e de pensar. Ao fechar os olhos, vocês se tornam parte desse arquivo vivo, sintonizados com as mensagens que o caos enviou para nos ensinar sobre a ordem, o tempo e a nossa própria essência. Tudo está conectado, e cada vibração é um lembrete de que a vida, em toda a sua simplicidade, é o resultado final de um processo de bilhões de anos de descobertas monumentais. A compreensão de que o universo possui uma voz altera profundamente a maneira como cada área do conhecimento humano se entrelaça, revelando uma rede de informações que antes parecia impossível de ser mapeada. Quando analisamos a trajetória da ciência, percebemos que avançamos muitas vezes em compartimentos, como se a química, a física nuclear e a astronomia fossem territórios distantes. No entanto, as ondas gravitacionais funcionam como pontes invisíveis que conectam essas disciplinas, provando que um evento ocorrido em uma galáxia remota tem o poder de validar teorias sobre o comportamento das partículas mais ínfimas que compõem a matéria aqui na Terra. Esta nova forma de entender a realidade reconstrói a base sobre a qual interpretamos a existência, transformando o cosmos em um laboratório unificado, onde cada vibração carrega uma mensagem sobre a integridade do todo. Vocês conseguiriam imaginar a transformação que ocorre quando passamos a integrar o sentido da audição cósmica às nossas observações visuais? A luz sempre foi a nossa principal mensageira, mas ela possui limitações físicas que a tornam vulnerável. Um grão de poeira estelar ou uma nuvem de gás denso podem ocultar o brilho de uma explosão monumental, deixando-nos cegos para eventos cruciais. As ondas gravitacionais, contudo, possuem uma liberdade absoluta de movimento através do vácuo e da matéria.
Elas atravessam qualquer obstáculo, como se o universo fosse feito de uma névoa fina, trazendo a assinatura pura da fonte que as gerou. Essa característica inaugurou o que a ciência chama de astronomia de múltiplos mensageiros. Agora, é possível sentir a vibração do espaço-tempo e, quase simultaneamente, identificar o clarão de luz que aquele evento produziu. É a união de dois mundos informacionais que nos permite uma compreensão da realidade muito mais profunda e completa do que qualquer observação isolada poderia oferecer. Essa conexão nos leva diretamente para o interior das estrelas de nêutrons, objetos de uma densidade tão extrema que desafiam a nossa lógica comum. Nesses corpos celestes, a matéria é comprimida de uma forma que nenhum experimento terrestre poderia replicar. Os núcleos dos átomos são espremidos uns contra os outros, até que não reste mais espaço entre as partículas fundamentais. Ao analisarmos a forma exata das ondas gravitacionais emitidas durante a fusão desses objetos, estamos, na verdade, realizando um estudo de física nuclear em escala galáctica. Conseguimos entender como os nêutrons se comportam sob pressões de bilhões de toneladas, o que nos ajuda a refinar as teorias sobre as forças que mantêm os átomos unidos em tudo o que tocamos. A vibração de dois gigantes colidindo a bilhões de anos-luz de distância revela a estrutura básica da matéria primordial. A química que sustenta a complexidade do universo também encontrou nas ondas gravitacionais a sua explicação definitiva sobre a origem dos elementos. Durante décadas, houve um debate intenso sobre onde exatamente eram forjados os metais mais pesados, como o ouro, a platina e a prata. As estrelas comuns, em seu processo natural de fusão, conseguem criar elementos apenas até o ferro. Tudo o que possui uma massa superior exigia um fenômeno de energia e pressão muito mais violento. A detecção da fusão de estrelas de nêutrons, acompanhada pelo rastro dessas ondas, provou que esses eventos são as verdadeiras fábricas de riqueza do cosmos. Cada grama de ouro que existe no mundo é o resultado direto de uma dessas colisões monumentais que agora somos capazes de identificar. O universo não desperdiça o caos. Ele o utiliza para semear a abundância de elementos que viajam pelo espaço até se integrarem à formação de novos sistemas planetários. No campo da cosmologia, o estudo da expansão de tudo o que existe, as ondas gravitacionais funcionam como réguas de precisão absoluta. Existe uma incerteza persistente sobre a velocidade exata com que as galáxias se afastam umas das outras, um valor que define a idade e o destino final do universo. As ondas gravitacionais oferecem um método de medição independente, agindo como sirenes, que nos dizem exatamente a que distância uma colisão ocorreu apenas pela intensidade do sinal que captamos. Isso permite medir a expansão do espaço de uma forma limpa, sem as interferências que a poeira cósmica impõe à luz das estrelas distantes. O impacto futuro dessa estratégia será a resolução de um dos maiores enigmas da física moderna, trazendo uma nova clareza sobre o papel da energia escura na estrutura do tempo. Além do espaço profundo, o desenvolvimento da tecnologia necessária para captar esses sinais tão sutis gera um impacto direto na inovação terrestre. A busca pelo silêncio absoluto exigida pelos detectores levou à criação de lasers de estabilidade sem precedentes e sistemas de isolamento de vibrações que superam qualquer padrão anterior. Esses avanços encontram caminho em diagnósticos médicos mais precisos, em sistemas de comunicação por fibra óptica de altíssima velocidade e em sensores industriais que exigem ultra-precisão. A humanidade, ao tentar ouvir o sussurro de buracos negros, acaba por aprimorar a sua própria capacidade de medir o mundo físico ao seu redor. É a demonstração de que o esforço para entender o que está longe aprimora a realidade de quem está perto, criando ferramentas que ampliam a nossa sensibilidade técnica. No âmbito filosófico, a consciência de que o espaço-tempo é um tecido vibrante altera a percepção sobre a continuidade da matéria. As ondas gravitacionais provam que o espaço não é um vazio indiferente, mas uma substância que conecta cada ponto do universo. Se a fusão de dois objetos massivos, ocorrida há 1 bilhão de anos, pode alterar a geometria do lugar onde estamos agora, então a conexão entre todos os eventos é absoluta.
Essa percepção traz uma estabilidade monumental ao entendimento científico, onde a desordem aparente de uma colisão é, na verdade, um processo de redistribuição de energia e informação. O caos primordial deixa de ser um evento isolado e passa a ser visto como parte de uma organização que sustenta a evolução de todas as coisas através dos eons. A interdependência que as ondas revelam nos ensina que a verdade científica é construída por múltiplas perspectivas. Assim como a astronomia agora precisa de diversos tipos de sinais para entender um fenômeno, a nossa compreensão da natureza exige uma visão integrada. O impacto das ondas gravitacionais é o de fornecer um novo sentido à investigação humana, permitindo ler as entrelinhas da história cósmica. Antes, o negro do espaço parecia mudo e inacessível. Hoje ele é preenchido por um registro constante de eventos que contam a história da transformação da matéria. Essa profundidade de visão permite uma contemplação mais rica da realidade, onde o desconhecido se torna um convite à descoberta sistemática e ao maravilhamento intelectual. Vocês conseguiriam imaginar que a gravidade, essa presença constante que mantém os nossos pés no chão, é a mesma força que transporta as memórias mais antigas do universo? Ela é o fio condutor que une o núcleo de um átomo ao limite das maiores galáxias, garantindo que nada do que acontece na imensidão seja completamente esquecido. A Terra funciona como um receptor sensível, flutuando em um campo de energia que preserva a cronologia de tudo o que foi e de tudo o que será. Estamos integrados em uma estrutura vasta, amparada por leis físicas que são tão precisas quanto constantes, garantindo a ordem necessária para que a vida possa florescer e investigar a sua própria origem. A persistência exigida para alcançar este nível de conhecimento também oferece uma lição sobre a escala do tempo. Foram necessárias gerações de pesquisadores trabalhando em silêncio, refinando espelhos e testando cálculos matemáticos até que o primeiro sinal fosse captado. Isso demonstra que as grandes verdades do universo exigem um amadurecimento que ultrapassa a vida de um único indivíduo. O ritmo das ondas gravitacionais é o ritmo das eras geológicas e estelares, e ao sintonizar o pensamento com essa escala, as flutuações do cotidiano tornam-se insignificantes diante da grandiosidade do tempo profundo. A ciência guia cada descoberta para um estado de clareza absoluta sobre a nossa posição no cosmos. Ao encerrar esta análise sobre conexões e impactos, é fundamental perceber que a maior ligação de todas é a capacidade da inteligência de processar essas vibrações monumentais. Somos um sistema capaz de interpretar a sinfonia universal, transformando tremores microscópicos em conhecimento sobre a fundação da realidade. Este é o encontro entre a biologia complexa e a gravidade fundamental. A harmonia que emana deste sistema integrado garante que cada evento tenha um propósito dentro da evolução cósmica. O universo continua a sua dança de massas e energias, e nós permanecemos como ouvintes atentos, decifrando a linguagem da criação através de cada onda que atravessa o nosso mundo. A trajetória da nossa espécie sempre foi marcada por um desejo profundo de compreender o que está além do horizonte visível. Por milênios, a humanidade observou o brilho das estrelas e tentou encontrar padrões no movimento dos planetas, construindo as bases da cultura e do conhecimento. Mas a descoberta das ondas gravitacionais representa um marco em que deixamos de ser apenas observadores distantes para nos tornarmos sensíveis à pulsação da própria estrutura do universo. Esta nova relação não é apenas um avanço tecnológico, ela toca na essência da nossa identidade como seres que buscam um lugar na vastidão do tempo. Vocês conseguiriam imaginar a mudança de perspectiva que isso gera para a consciência coletiva? Deixamos de ser limitados apenas pelos sentidos adaptados à vida na Terra e expandimos a nossa percepção para as escalas do espaço-tempo profundo. Esta relação revela a importância da curiosidade como o motor fundamental da evolução humana. O esforço para detectar vibrações que Einstein previu há 100 anos exigiu uma dedicação que atravessou décadas e fronteiras. Isso demonstra que o ser humano possui uma capacidade única de investir em questões fundamentais,
mesmo quando as respostas parecem impossíveis de serem alcançadas. A busca pelas ondas gravitacionais é um testemunho da nossa força intelectual, transformando a suspeita matemática em uma realidade comprovada que agora faz parte do nosso patrimônio científico. A afirmação de que somos capazes de compreender a lógica que governa os eventos mais extremos e distantes, trazendo o cosmos para dentro do campo da nossa inteligência. A cooperação internacional exigida por este tema também destaca o potencial de união da nossa espécie. Para ouvir o sussurro de 2 buracos negros colidindo, foi necessário que milhares de cientistas, engenheiros e técnicos de diferentes nações trabalhassem em absoluta sincronia. Os grandes detectores espalhados pelo planeta são monumentos à inteligência compartilhada e à paz produtiva. Em um cenário global muitas vezes marcado pela fragmentação, a astronomia gravitacional serve como um lembrete de que todos compartilhamos o mesmo teto cósmico. Quando olhamos para as vibrações do espaço, somos uma única humanidade tentando decifrar a história do nosso lar comum. Esta união para entender o fundamental é uma das maiores conquistas da diplomacia e da colaboração científica na história moderna. Percebam como esta descoberta também altera o nosso conceito de legado e de tempo. A construção desses observatórios ultrassensíveis foi um projeto que envolveu mentes que sabiam que poderiam não ver os resultados finais de suas pesquisas. Esse trabalho, baseado na confiança e na paciência, ensina sobre a importância de construir o conhecimento para as gerações que virão. Estamos entregando para o futuro um universo que agora possui uma voz reconhecível. As próximas gerações crescerão sabendo que o vácuo não é silencioso, mas repleto de informações sobre a evolução da matéria. A relação com a humanidade aqui é uma relação de herança intelectual, onde o conhecimento de hoje serve como o alicerce para as descobertas de amanhã. Existe um impacto profundo na nossa noção de humildade diante da magnitude do que descobrimos. Ao medirmos a energia de 3 massas solares convertidas em vibrações puras, percebemos a imensidão das forças que operam no cosmos. No entanto, o fato de podermos medir algo tão vasto através de instrumentos construídos por mãos humanas revela a força da nossa consciência. Essa dualidade entre a fragilidade física do ser humano e a sua potência mental é o que define a nossa relação com o universo. Não precisamos ser gigantes para tocar o infinito. Precisamos apenas de precisão, lógica e perseverança. O entendimento que emana dessas ondas traz uma dignidade nova à condição humana, situando-nos como os ouvintes qualificados de uma sinfonia que toca há bilhões de anos. A influência desse tema transborda da ciência para a cultura e para as artes, alterando a nossa imaginação. Se a luz das estrelas inspirou as maiores obras da literatura e da pintura, as ondas gravitacionais introduzem a metáfora da vibração e do eco eterno. Elas provam que nada no universo acontece sem deixar uma marca permanente no tecido do tempo. Essa ideia de que eventos extremos deixam rastros que podem ser recuperados e compreendidos oferece uma nova perspectiva sobre a conservação da informação. A cultura humana começa a absorver a noção de que o espaço-tempo é um arquivo vivo e que a nossa própria existência está gravada nesse sistema de frequências universais. Isso enriquece a nossa forma de expressar a conexão entre o passado, o presente e o futuro. A relação com a humanidade também nos convida a repensar a nossa conexão biológica com a matéria. Como descobrimos que o ouro e os metais pesados surgem das colisões que geram essas ondas, passamos a entender que os nossos próprios corpos são feitos de resíduos de eventos de gravidade extrema. O ferro no sangue e os elementos na estrutura celular carregam a memória física dessas vibrações monumentais. Cada indivíduo é um arquivo da história do caos transformado em ordem biológica. Essa consciência retira o sentimento de isolamento e nos coloca como parte integrante do fluxo de matéria e energia do cosmos. Não somos observadores externos. Somos o próprio universo manifestado em uma forma consciente e sensível. A compreensão deste tema traz uma segurança intelectual sobre o funcionamento da realidade.
A humanidade passou milênios interpretando o silêncio das estrelas de forma mística. Hoje, interpretamos as vibrações do espaço de forma lógica e experimental. Esta evolução da nossa capacidade analítica é um marco na história da vida na Terra. Somos a espécie que aprendeu a sintonizar o pulsar do vácuo, transformando o desconhecido em um campo de investigação rigoroso. Cada dado captado pelos lasers é uma confirmação de que o universo possui uma linguagem que somos capazes de traduzir. A relação da humanidade com as ondas gravitacionais é, acima de tudo, uma história de sucesso da razão e da observação cuidadosa. Sintam a estabilidade que advém de pertencer a uma civilização capaz de realizar feitos de tamanha precisão. Enquanto o conhecimento avança, a inteligência humana continua trabalhando para desvendar o próximo mistério que atravessa o espaço. Não há necessidade de incerteza diante do vasto, pois já demonstramos que possuímos as ferramentas para transformar o caos em sabedoria. A jornada da humanidade é marcada por essa busca incessante pela harmonia das leis naturais, e cada descoberta nos aproxima de uma visão mais clara sobre a integridade de todas as coisas. O espaço-tempo nos envolve em sua estrutura constante, e a nossa ciência nos fornece o mapa para navegar por essas águas vibrantes. A grandiosidade deste impacto social e histórico reside na mudança de nossa postura diante do tempo profundo. O peso das questões imediatas diminui quando contemplamos a escala das ondas que viajam por bilhões de anos. O ser humano torna-se o guardião de um conhecimento que une o início da criação ao momento atual. Esta perspectiva de unidade e de descoberta contínua fornece o suporte necessário para uma visão de mundo equilibrada e segura. O caos do passado é agora a base da nossa ciência, e esta ciência é o que garante a continuidade do progresso intelectual humano. O entendimento que acumulamos até aqui preenche a nossa percepção com uma verdade monumental. Estamos imersos em um campo de conquistas que atravessa séculos de pensamento e dedicação. A humanidade, em sua busca por ouvir o cosmos, encontrou uma forma de se harmonizar com as leis mais fundamentais da existência. Tudo o que foi aprendido sobre as ondas gravitacionais é um convite para o reconhecimento da nossa própria capacidade de entendimento e para a valorização da paz que o conhecimento proporciona. O universo continua a pulsar, e nós, em nossa busca por clareza, permanecemos como a consciência atenta que transforma cada vibração em uma nova página da nossa história. O horizonte do conhecimento que se abre diante da inteligência humana, ao considerarmos as próximas décadas da astronomia gravitacional, assemelha-se a uma vasta planície inexplorada, onde cada passo revela uma nova camada da realidade fundamental. Até o momento, a nossa capacidade de ouvir o universo esteve limitada pelas fronteiras físicas do nosso planeta, enfrentando os ruídos naturais da geologia e da atmosfera que tentam abafar os sussurros mais profundos do espaço-tempo. No entanto, o futuro aponta para uma expansão monumental dessa sensibilidade, levando os nossos instrumentos para o silêncio absoluto do vácuo espacial. Vocês conseguiriam imaginar uma estrutura de detecção cujos braços de medição não possuem apenas 4 quilômetros, mas sim 2.500.000 quilômetros de extensão? Este é o plano para a missão Antena Espacial de Interferometria a Laser, um projeto que pretende colocar 3 naves espaciais em órbita ao redor do Sol, formando um triângulo equilátero gigante ligado por feixes de luz constante. Esta transição para o espaço representa uma mudança de escala que permitirá sintonizar frequências que hoje são completamente inalcançáveis para os observatórios terrestres. Enquanto os instrumentos atuais captam os momentos finais de colisões rápidas e violentas, os novos detectores espaciais serão capazes de ouvir os movimentos lentos e majestosos de buracos negros supermassivos, aqueles gigantes que habitam o centro das galáxias e possuem milhões de vezes a massa do nosso Sol. O futuro nos reserva a oportunidade de acompanhar a dança desses monstros gravitacionais anos antes de eles finalmente se fundirem, permitindo uma análise detalhada de como as grandes estruturas do universo evoluem através dos éons. A precisão exigida para manter naves espaciais alinhadas a milhões de quilômetros
de forma que a luz laser possa medir variações menores que o tamanho de um átomo, é um testemunho da sofisticação técnica que o futuro nos reserva. Além da observação de grandes massas, o futuro do tema promete mergulhar nas origens mais remotas do tempo, buscando o que a ciência chama de fundo estocástico de ondas gravitacionais. Imaginem que o universo, em seus primeiros instantes de existência, passou por uma fase de expansão tão acelerada e violenta que o próprio espaço-tempo estremeceu de forma permanente. Essas ondas primordiais ainda estão viajando, atravessando cada centímetro do cosmos como um eco persistente do nascimento do tempo. Detectar esse ruído de fundo seria o equivalente a obter uma fotografia sonora do Big Bang, revelando detalhes sobre os primeiros bilionésimos de segundo da criação, um período que a luz comum não consegue alcançar porque o universo era então denso e opaco demais para ela. Esta investigação sobre o início de tudo é uma das fronteiras mais excitantes da física teórica, onde a gravidade e a mecânica quântica precisam finalmente se reconciliar para explicar a fundação da realidade. A inovação tecnológica também se voltará para o aprimoramento dos detectores na Terra, através do desenvolvimento do chamado Telescópio Einstein e do Explorador Cósmico. Estas infraestruturas do futuro serão construídas em profundidades subterrâneas ainda maiores, utilizando criogenia para resfriar os espelhos a temperaturas próximas ao zero absoluto, reduzindo ao máximo o movimento térmico das moléculas. A estratégia é alcançar uma sensibilidade 10 vezes superior à atual, o que permitiria ouvir praticamente todas as fusões de buracos negros de massa estelar que ocorrem em todo o universo observável. Isso transformaria a astronomia gravitacional de uma ciência de eventos isolados em uma ciência estatística completa, permitindo catalogar a história de vida e morte de estrelas em todas as galáxias que podemos identificar no horizonte cósmico. Outra vertente fascinante do futuro reside no teste das teorias da gravidade em regimes extremos. Até agora, a relatividade geral de Albert Einstein superou todos os desafios, mas os cientistas suspeitam que, perto de campos gravitacionais imensamente fortes, podem surgir desvios que apontem para uma nova física. O futuro das ondas gravitacionais permitirá observar se os buracos negros se comportam exatamente como as equações prevêem, ou se existem estruturas exóticas, como estrelas de bósons ou cordas cósmicas, que deixariam assinaturas vibracionais distintas. Esta busca por falhas na teoria atual é o que impulsiona o progresso científico, abrindo caminho para uma possível teoria da gravidade quântica que unifique o funcionamento das galáxias com o das partículas subatômicas. O impacto dessas descobertas futuras na nossa compreensão da energia escura e da matéria escura será determinante. Como as ondas gravitacionais viajam sem serem afetadas pela matéria, elas servem como sondas puras para medir a geometria do universo em grande escala. Se houver variações na forma como essas ondas se propagam através de distâncias imensas, poderemos descobrir se a gravidade se comporta de maneira diferente em escalas cosmológicas ou se a energia escura, que acelera a expansão do espaço, possui propriedades que ainda não compreendemos. O futuro nos oferece a promessa de resolver a tensão sobre a velocidade de expansão do universo, trazendo uma resposta final para um dos debates mais acalorados da astronomia moderna. A própria técnica de detecção poderá evoluir para o uso de sensores quânticos e de matrizes de temporização de pulsares. Pulsares são estrelas de nêutrons que giram com uma precisão de relógios atômicos, emitindo feixes de rádio em intervalos regulares. Ao observar um conjunto dessas estrelas espalhadas pela galáxia, os astrônomos do futuro poderão notar se a passagem de ondas gravitacionais de frequências extremamente baixas altera o tempo de chegada desses pulsos à Terra. Esta rede de detecção em escala galáctica já está em fase inicial e promete revelar flutuações no espaço-tempo causadas por buracos negros binários tão massivos que os instrumentos construídos por humanos dificilmente poderiam captar sozinhos. O universo, portanto, fornece os seus próprios instrumentos para que possamos estudá-lo. O futuro também aponta para o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial
capazes de processar montanhas de dados em tempo real, identificando sinais fracos escondidos no ruído de fundo com uma precisão que ultrapassa a capacidade analítica atual. Isso permitirá alertas imediatos para telescópios ópticos, de raios X e de neutrinos, garantindo que nenhum fenômeno transiente seja perdido. A sinergia entre diferentes mensageiros cósmicos será a regra, e a astronomia se tornará uma ciência plenamente integrada, onde o som e a luz trabalham em conjunto para narrar a evolução do cosmos. É um cenário de descobertas contínuas, onde a cada novo patamar de sensibilidade alcançado, o universo responde com uma nova classe de fenômenos que hoje nem sequer conseguimos imaginar. Vocês conseguem perceber como a trajetória do tema é uma jornada de refinamento constante? O que hoje parece o limite da nossa percepção será, em poucos anos, o ponto de partida para investigações ainda mais ousadas. O futuro das ondas gravitacionais não é apenas sobre máquinas mais complexas, mas sobre a nossa capacidade de formular perguntas mais profundas sobre a natureza da causalidade e da estrutura do tempo. À medida que aprendemos a ouvir com mais clareza, percebemos que o espaço-tempo não é um pano de fundo estático, mas um campo vibrante de possibilidades que guarda o registro de tudo o que ocorreu desde o início. A exploração do futuro também contempla o risco de encontrarmos anomalias que desafiem a lógica da causalidade. Se as ondas gravitacionais puderem ser usadas para sondar o interior de objetos que colapsam, poderemos finalmente entender o que acontece na singularidade, aquele ponto de densidade infinita onde as leis da física atual parecem falhar. O futuro nos convida a olhar para o abismo do conhecimento com o rigor do método experimental, transformando o que antes era especulação filosófica em dados concretos sobre a fundação da matéria e da energia. A história das mensageiras do caos é, em última análise, a história da nossa própria evolução intelectual diante do desconhecido. A perspectiva para o final deste século é de que o universo terá se tornado um lugar muito mais transparente e compreensível. O silêncio que outrora parecia envolver as estrelas terá sido substituído por uma compreensão rica e detalhada das vibrações que sustentam a existência de tudo o que conhecemos. Cada nova missão espacial e cada novo observatório subterrâneo são passos deliberados em direção a uma visão unificada da natureza. O progresso é inevitável porque a curiosidade humana é inesgotável, e o cosmos continua a enviar os seus sinais, esperando que a nossa tecnologia amadureça o suficiente para captar cada detalhe da sua narrativa. Este futuro vibrante é o que garante que o tema das ondas gravitacionais permaneça como um dos pilares da descoberta científica por muitas gerações. Estamos apenas no início de uma era de ouro da exploração cósmica, onde a gravidade, a força mais antiga e familiar, revela-se como a ferramenta mais poderosa para desvendar os mistérios do espaço e do tempo. A jornada continua, movida pela precisão dos lasers e pela vastidão do pensamento, assegurando que o registro do universo seja ouvido em toda a sua complexidade e beleza majestosa. Ao chegarmos ao final desta longa jornada, pelas vibrações do espaço-tempo, a imagem que permanece é a de um universo que não é apenas um lugar de silêncio e escuridão, mas um arquivo vivo e pulsante de tudo o que já aconteceu. Percorremos a história desde a mente solitária de Albert Einstein, que ousou imaginar o invisível, até os laboratórios ultrassensíveis que transformaram a intuição em realidade comprovada. A conclusão que se impõe é a de que a gravidade, essa força que nos parece tão familiar e constante, é na verdade o fio de seda que tece a narrativa de toda a existência. Ela registra a queda de uma folha e a fusão de buracos negros com a mesma precisão matemática, garantindo que o rastro de cada evento seja preservado na memória elástica do cosmos. As mensageiras do caos nos revelaram que a destruição e a criação são, na verdade, faces da mesma moeda, e que a energia liberada nos momentos de maior violência cósmica é a mesma que forja os elementos que hoje repousam em nossas mãos e em nossas células. Vocês conseguiriam imaginar a profundidade de saber que o vazio entre as galáxias não é uma ausência, mas uma presença vibrante? Essa percepção altera o sentido da nossa solidão. Não somos observadores isolados em um planeta pequeno e insignificante.
Somos parte de um campo de energia que se estende por bilhões de anos-luz. Cada vez que o tecido do espaço-tempo ondula, ele carrega consigo a prova de que o passado nunca desaparece totalmente. Ele apenas muda de forma, transformando-se de um evento de massa e poder em uma mensagem de frequência e ritmo. Essa é a verdadeira beleza da astronomia gravitacional. Ela nos deu a capacidade de ouvir a história do universo em sua própria linguagem, sem as distorções que a matéria e a distância muitas vezes impõem à luz. A filosofia que emana dessa ciência nos convida a contemplar a integridade da natureza. Se um evento ocorrido em uma época em que o nosso sistema solar nem sequer existia pode, ainda hoje, fazer o nosso planeta estremecer, então a conexão entre o início de tudo e o momento presente é ininterrupta. Não existe separação real entre o que chamamos de céu e o que chamamos de terra. Tudo está mergulhado no mesmo oceano de gravidade, respondendo às mesmas leis e participando da mesma sinfonia. A consciência humana, ao decifrar esses sinais, torna-se a voz do próprio universo, tentando se compreender. É um círculo de conhecimento que se fecha, onde a matéria orgânica e consciente volta o seu olhar e a sua audição para as forças fundamentais que lhe deram origem. Nesta reflexão final, percebemos que o caos primordial não é um inimigo da ordem, mas o seu prelúdio necessário. Sem a dança violenta dos buracos negros e a colisão frenética das estrelas de nêutrons, o universo seria um lugar estático e sem vida. É através desses momentos de transformação extrema que a matéria é redistribuída e a complexidade química é semeada pelas galáxias. A história das ondas gravitacionais é a história da transformação incessante da energia. Ela nos ensina que mesmo os processos mais turbulentos possuem uma lógica interna e uma finalidade que, com paciência e dedicação, podemos finalmente entender. O universo é um sistema que aprende, que guarda e que compartilha a sua trajetória através dessas ondulações invisíveis. A tranquilidade que advém desse conhecimento é baseada na certeza de que vivemos em uma realidade organizada e previsível. As leis da física, que Einstein articulou com tanta clareza há mais de 100 anos, continuam a ser o nosso mapa seguro através do desconhecido. Ao entendermos a voz do cosmos, o medo do imenso se transforma em um sentimento de pertença e maravilhamento. Estamos em casa dentro dessa estrutura vasta, amparados por uma rede de vibrações que sustenta o tempo e o espaço. A cada nova detecção, a cada novo chilreio captado pelos nossos instrumentos, confirmamos que a inteligência humana é capaz de sintonizar com a harmonia universal, traduzindo o que era mistério em sabedoria pura. Esta jornada nos ensina que a verdade exige tempo e persistência. Foram necessárias gerações de indivíduos para construir os túneis de vácuo, para polir os espelhos e para estabilizar os feixes de luz que hoje ouvem o passado. Esse esforço coletivo é a maior prova da nossa nobreza intelectual. Escolhemos não ignorar os sussurros do espaço, mas dedicar a nossa tecnologia e a nossa mente para captar cada detalhe da mensagem. O futuro que nos aguarda, com detectores no espaço e novas fronteiras de sensibilidade, promete revelações ainda mais profundas sobre o nascimento do tempo e a natureza da realidade. A conversa que iniciamos com o universo está apenas no seu primeiro capítulo, e a voz das mensageiras do caos continuará a nos guiar por caminhos de descobertas que hoje mal podemos imaginar. Sintam a magnitude de fazer parte de uma época em que o universo finalmente ganhou voz para nós. A escuridão das estrelas agora é preenchida por um entendimento rico e vibrante, onde cada ponto de luz e cada vazio aparente tem uma história para contar. Vocês são os herdeiros deste conhecimento, a consciência que permite que essas ondas gravitacionais deixem de ser apenas fenômenos físicos para se tornarem compreensão e paz. A harmonia que sustenta as galáxias é a mesma que sustenta a sua vida, e a segurança das leis naturais é o que permite que o pensamento se eleve para escalas monumentais. Tudo o que foi percorrido até aqui é um testemunho da integridade de todas as coisas e da força inabalável da descoberta. Ao concluirmos esta narrativa sobre as mensageiras do caos, fica o convite para que a clareza deste entendimento permaneça
como o alicerce de uma visão de mundo equilibrada e segura. O conhecimento não é um peso, mas uma leveza que nos permite flutuar sobre as incertezas da vida. O universo continuará a vibrar, as estrelas continuarão a colidir e o espaço-tempo continuará a carregar as suas mensagens por bilhões de anos. E nós continuaremos aqui, atentos e sintonizados, prontos para ouvir o que mais o cosmos tem a nos dizer. A jornada da ciência é infinita, e cada passo nos aproxima de uma conexão mais íntima com a essência de tudo o que existe. A compreensão destas verdades monumentais é o que nos permite encontrar a serenidade necessária para enfrentar a imensidão. O caos do passado agora é a nossa bússola, e a vibração do presente é a confirmação de que estamos no caminho certo. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história com outras mentes curiosas, pois esse gesto, que é rápido para você, ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo e a trazer novas narrativas sobre as profundezas do cosmos. Cada nova história é uma oportunidade de fortalecermos a nossa conexão com o tempo e com o espaço, garantindo que a voz do universo nunca mais seja silenciada pela nossa falta de atenção. Agradeço por percorrerem comigo este caminho de lasers, espelhos e ondas invisíveis, onde aprendemos que o segredo da existência está gravado na própria estrutura da realidade. Que a ciência continue a ser o guia para o seu entendimento e para a sua paz, hoje e sempre.